aí no título desse vídeo, eu tranquei a faculdade de Direito no 8º período. Pois é, eu sei que você está surpresa. Eu também fiquei quando eu pensei em tomar essa decisão. E eu achei que esse momento não queria chegar para mim. Eu achei que eu não queria trancar minha faculdade, mas esse momento chegou para mim. Eu sempre ouvi as pessoas falando: tal pessoa trancou a faculdade no último período, tal pessoa trancou a faculdade no 9º período. Eu fiquei, meu Deus, que loucura, eu nunca vou fazer isso nunca vai acontecer comigo, porque eu tô totalmente decidida no que eu realmente quero. E esses foram sempre os meus pensamentos, né? E cá estou fazendo um vídeo informando a vocês que eu tranquei a minha faculdade no 8º período, já terminando. Achei loucura de início, porque faltava o quê? 1 ano e meio para me terminar a graduação. E eu percebi que não era isso que eu realmente queria para minha vida enquanto profissional. Mas calma que eu vou te explicar o porquê de eu ter tomado essa decisão e o quanto essa decisão ela está sendo importante nessa minha nova fase, né? Nessa minha nova jornada empreendedora. E se você não me conhece, me chamo Raine Ferreira, eu tenho 22 anos, sou empresária e ex-acadêmica de Direito. Tá, vamos lá. Tudo começou lá em 2018, né? Quando eu acredito que foi em 2018 que teve aquela novela que tinha a delegada Elô. Agora deixar o processo correr. Tá bom, doutor. Elô, que isso, Elô? Bom, Então, a partir daquele momento, que era Salve Jorge, que eu vi a delegada Elô, eu disse, não, quero ser delegada. E faculdade de Direito é uma faculdade muito renomada, né? Todo mundo, você tem que ser juiz, é uma profissão que ganha bem, você começa a ter mais autoridade. Eu fiquei, não, é realmente isso que eu quero pra minha vida. Mas o que me inspirou de verdade foi a delegada Elô. Partindo disso, todo mundo que me perguntava o que é que eu queria ser, qual era a faculdade que eu iria ingressar, eu disse, não, faculdade de Direito, quero ser delegada, quero ser delegada, quero ser delegada. Chegou um momento que eu fiquei, não, acho que não é delegado que eu quero ser. Mas como eu já estava na faculdade, eu busquei novas experiências. Eu sempre gostei muito de falar, eu sempre gostei muito de dar palestra, de ensinar, de me movimentar, de sempre buscar fazer algo novo. E nunca gostei de ficar parada. Então, dentro da graduação mesmo, desde cedo, desde o 3º período que eu buscava estagiar, para ter novas experiências e ver o direito em si na prática, para ver quais eram as outras áreas que eu poderia ingressar e que eu poderia me identificar e, de fato, atuar, sem ser delegada. Daí eu tentei muitas vezes entrar em estágio, não consegui, e quando eu estava no final do 3º período da faculdade de Direito, eu consegui o meu primeiro estágio. E daí eu quebrei não sei se é um mito, uma crença que muita gente diz que você não consegue estágio no início da graduação, porque você ainda não sabe de nada, você ainda está no início da graduação, então você não vai conseguir ajudar o pessoal de uma forma mais assertiva, né? Mas eu consegui e desde então eu criei um Estudigram e fui compartilhando toda a minha trajetória acadêmica, meus resumos e principalmente essa minha conquista de ter conquistado um estágio no final do 3º período, né? Porque muita gente acha que não podia e eu fui lá e disse, não, pode sim, eu consegui. E fui compartilhando a minha trajetória e um pouco do que eu sabia no ramo jurídico. E continuei auxiliando os acadêmicos, né? Bom, partindo daí eu consegui ingressar num escritório de advocacia, comecei a trabalhar. O meu primeiro estágio foi na área previdenciária. Depois eu saí desse estágio e fui para um outro escritório previdenciário também, só que incluía trabalhista. Então, nesse segundo escritório que eu passei a estagiar, eu foquei muito na área trabalhista, mas eu também fazia atendimentos ao público na área previdenciária, porque como eu falei, eu sempre fui muito desenrolada, então se alguém me direcionar para fazer alguma coisa e eu souber desenrolar aquilo, eu desenrolo. Até se eu não souber, eu pego lá na hora e consigo desenrolar. Eu viajava para fazer atendimento, tudo certinho, mas durante os atendimentos eu achava lindo o trabalho, né? Eu achava muito linda a doutora fazendo audiência, só que desde aquele momento que eu via o direito na prática acontecendo ao meu redor, eu ficava, cara, será que é isso mesmo que eu realmente quero seguir? Será que eu quero ser advogada mesmo? E eu discordava de muitas coisas e eu sempre soube não, né? Aos poucos eu fui identificando que o direito em certas áreas para o que eu queria, ele me limitava um pouco devido ao código de ética da OAB. E tudo isso me travava, né? Eu ficava, meu Deus, eu quero isso, mas como é que eu vou atuar na área que eu estou estudando se eu sou limitada por conta do código de ética? Então isso já gerava um travo, uma barreira ali pra mim, de ser realmente quem eu sou pra poder, tipo, sabe? Enfim.
E eu tava muito frustrada. Fiquei um tempo, né, frustrada. Tava cansada já, exausta do estágio. E eu acho que eu já tinha passado um ano. Não lembro bem. Foi mais ou menos um ano. E eu fiquei, não, eu quero sair do estágio. Eu quero ir para um órgão público. Eu já tive experiência em escritório, então eu quero ir para um órgão público. Porque eu sei que eu não quero ser mais delegada. Eu sei que eu não quero ser mais advogada. Eu vou para um órgão público para ver se eu vou para uma outra área do direito, para órgão público, né? Por exemplo, uma promotora, juiz, não sei, alguma coisa do tipo. E atuando lá, eu percebi que eu estava muito mais limitada do que no escritório de advocacia. Porque no escritório de advocacia, o contato com o cliente, o contato com pessoas é muito mais constante, muito mais frequente do que no órgão público. No órgão público eu ficava lá, sentadinha, e eu fiquei na área de violência doméstica contra a mulher. Ficava lá sentadinha no computador, fazendo denúncia, elaborando peça, protocolando. Depois de um tempo, né, eu comecei a protocolar. Fazendo alegações finais, assistindo a audiência. Eu não acompanhava a audiência, assim, de perto, normal, parava as coisas pra fazer, mas eu ouvia o doutor na sala dele fazendo. E eu ficava, meu Deus, aí veio o desespero de novo, né? Eu fiquei, meu Deus, não é isso também. E agora, eu já terminando a faculdade, eu ainda não sei o que eu realmente quero. Que eu realmente quero seguir. Enfim, eu fui levando, né? Fiquei orando, sempre orando, pedindo direcionamento a Deus. E não fazia sentido nenhum eu largar a faculdade e abandonar tudo porque eu estava indecisa no que eu realmente queria, né? Porque isso é normal, a gente ficar indeciso no início da graduação. Só que quando você tem uma certeza de que você realmente não quer atuar naquela área que você está estudando, isso já passa a ser algo mais complicado, né? Passa a ser algo mais complexo. Eu sempre disse que queria ser delegada logo no início, por conta da influência dessa novela. E desde então, que eu terminei, né, o colégio, eu ingressei na faculdade de Direito. E desde então eu levei isso comigo. Aí, na prática, o primeiro estágio que eu tive foi de escritório. Então, eu tive o primeiro contato com a advocacia em si. Percebi que não era isso que eu realmente queria. Eu não me identificava tanto. Eu sei que se eu fosse advogada ou qualquer outra coisa, eu mandaria super bem, porque eu tenho um jeito, sabe? Eu sou muito comunicativa, eu gosto de ajudar, eu gosto de prestar auxílio. Então, eu sei que eu me daria bem, advogada, juíza, promotora, qualquer coisa que eu fizesse. Eu não quero me gabar aqui, mas me conhecendo, né? Conhecendo o meu jeito, eu sei que eu desenrolaria fácil e conseguiria me destacar. Porque eu já conseguia me destacar na graduação enquanto estudante. Então, por que não iria conseguir enquanto profissional, sabe? Então, eu sempre, a partir de um tempo, né, eu passei a levar e carregar isso comigo. E quando eu percebi que no órgão público eu estava muito mais limitada do que no escritório da advocacia, eu disse, caraca, e agora? O que eu faço? Daí eu segui orando, segui conversando com meu namorado, que ele é, a pessoa que eu mais converso. Depois que eu foquei muito nos meus projetos, nas minhas coisas, na minha empresa, eu não tenho tanto contato assim com os meus amigos que eu tinha antes. E a única pessoa assim que eu converso mais abertamente é o Arthur, que é o meu namorado. Então a gente sempre conversou sobre isso. Ele, não, pense direitinho, é bom você terminar a graduação, nananana. E o Arthur, ele já trabalhava com isso, né? Só que o que me prendia na faculdade de Direito era uma empresa júnior de Direito que eu fazia parte, que era a Ponte Júnior. Dentro dessa empresa júnior, a gente via muito sobre empreendedorismo, a gente via sobre liderança, a gente geria uma empresa mesmo, todos os acadêmicos, né, que geria a empresa, e eu estava entre uma acadêmica dessa que geria, né, essa empresa. A gente via muito sobre liderança, via muito sobre gestão de pessoas, sobre gestão de empresas, sobre empreendedorismo, sobre atendimento ao cliente, sobre stakeholders, várias coisas. E eu me identifiquei demais. Eu sempre soube que eu queria algo voltado para o empreendedorismo. Eu sempre soube. Mas eu sabia que eu gostava de algo voltado ao empreendedorismo. Porque minha mãe, ela é empresária, né? Ela tem um restaurante. E eu sempre admirei esse lado da minha mãe. E acredito que eu puxei um pouco dela. Então, quando eu vi um processo seletivo para algo voltado ao empreendedorismo no ramo que eu estava seguindo, eu disse, não é isso. Daí eu ingressei e realmente amei. Passei alguns anos dentro do movimento Empresa Júnior. Me descobri demais enquanto pessoa, principalmente enquanto profissional. Descobri o meu propósito de vida, que é muito puxado para o lado do marketing, do empreendedorismo, de liderança, de gestão, de empresas.
E foi isso que estava me segurando até então, dentro da graduação, e eu deixava levar, né? Tudo certinho, fazia estágio, tinha a empresa júnior, eu auxiliava também o Arthur na empresa dele, que o Arthur, ele já trabalhava, né, com marketing digital. E passou-se alguns anos, eu dentro da empresa júnior me candidatei para ser diretora e acabei sendo diretora de marketing. Fui aprovada para ser diretora de marketing, então eu fui tendo mais esse contato, né? Eu não queria ser diretora de gestão e gente, mas só tinha eu na empresa, basicamente que apta para poder preencher aquele cargo, né, de diretoria. Daí eu aceitei o desafio, entrei, me candidatei, fui aprovada na candidatura e passei a ser diretora de marketing. E depois eu comecei a trabalhar, né, com o Arthur. Eu fui fazer o processo seletivo da empresa dele para auxiliar ele com o que eu já tinha aprendido dentro da empresa júnior e ninguém era apto para preencher aquela vaga e eu acabei ficando. Então eu acabei vendo o empreendedorismo digital, assim, né, o marketing digital em si na prática, porque o Arthur ele sempre mexia com essas coisas. E eu alinhei o que eu já tinha aprendido, né, na empresa júnior sobre marketing, sobre empreendedorismo, sobre liderança, e alinhei ao digital, que era o que o Arthur fazia. Então, quando eu alinhei isso, eu percebi que realmente era isso que eu gostava e que eu me identificava e que eu ficava feliz, sabe, em fazer. E eu vim descobrir isso dentro da empresa júnior, porque até hoje, se eu falar do movimento, eu falo com certeza e convicção de que mudou totalmente a minha vida. Eu me destaquei muito, eu evoluí demais. E o principal de tudo é descobrir meu propósito. Até então, quando eu não estava, né, dentro do movimento Empresa Júnior, eu não sabia o que era propósito. Então, é muito importante, inclusive, se você é acadêmico e não está em Empresa Júnior, entre, que vai mudar totalmente a sua trajetória acadêmica e você não vai ser o mesmo desde então. Te garanto isso, de verdade. E o meu coração é sempre contente, sempre alegre em falar do movimento. E eu disse, não, é isso mesmo que eu realmente quero. E eu já estava, né, me envolvendo. Eu já tinha o Studigram, que era um Instagram de direito antes. Postava muitos conteúdos jurídicos, já vendia coisas, já cheguei a vender planner, já vendi resumos. Depois eu comecei a vender currículos e depois eu criei o meu primeiro infoproduto no digital com o auxílio do Arthur, voltado para os acadêmicos, né, que o nome era Guia Acadêmico de Sucesso, que eu queria auxiliar os acadêmicos a conseguirem estágio desde o primeiro período da graduação e isso foi tomando rumo e eu comecei a gostar da coisa. Agora, depois, né, as coisas começaram a ter uma proporção muito maior e muito melhor. E eu fiquei, caramba, não quero mais falar sobre currículo, o pessoal não tá se interessando tanto. Eu vou partir para esse outro nicho e vou começar a explicar sobre isso, porque tem muita gente me perguntando disso. Então eu vou focar nesse pessoal que quer saber mais sobre como se posicionar, me perguntam muito como eu consegui chegar onde eu estou agora e todas essas coisas. E eu disse, não, vou partir para o nicho de marketing. E eu sempre me reneguei, né? Eu não queria primeiro, né, ser diretora de marketing da empresa júnior. Não queria de jeito nenhum mudar o meu nicho para marketing, porque eu disse, não quero ser conhecida como uma menina que viraliza, que me ensina a viralizar no Instagram, tem engajamento, essas coisas. Eu não queria ser conhecida como uma menina do Instagram. Daí o Arthur disse, não amor, você pode mudar o seu nicho, mas a sua comunicação ela pode ser voltada para o que você realmente quer. Algo mais empresária, empreendedora, focada na mulher, na CEO. E eu fiquei, não, é isso que eu realmente quero. Eu não quero ser vista só como uma menina do Instagram. Eu quero algo além. Eu quero construir minha empresa, eu quero ter o meu negócio. Eu quero direcionar pessoas ao caminho que elas realmente querem seguir. E, consequentemente, alavancar os seus resultados através do digital. Que foi da forma que eu consegui, né? Me destacar, ser convidada para palestras, ter networking e muitas outras coisas com o auxílio do digital. Então eu disse, não, é isso, vou mudar. Mudei. Fui começando a falar, não mudei de cara, né? Eu fui mudando aos pouquinhos. Fui começando com as caixinhas de pergunta, fui mudando. E as pessoas ainda continuavam perguntando sobre currículo, perguntando sobre a faculdade de Direito, perguntando como se destacar no mercado, perguntando várias coisas sobre o direito, né? E muita gente, por mais que eu ainda não fosse formada na faculdade de Direito, mas como eu sempre mostrava, né? Sempre em evento, dando palestra, voltado para o ramo jurídico, as pessoas já me viam como advogada. Então isso era um ponto positivo para mim, porque eu já estava sendo consolidada. Mas como eu estava mudando de nicho, acabava sendo um ponto negativo. Porque eu queria ir para o marketing, mas as pessoas ainda continuavam me vendo como a acadêmica de direito, ou a advogada, ou a doutora. Até hoje as pessoas me chamam de doutora. Eu gosto. E durante um evento da graduação,
umas colegas minhas de classe pediram auxílio para que eu auxiliasse elas a se posicionarem de forma mais estratégica no digital, que elas me viam muito como empreendedora, como uma acadêmica muito... eu não sei nem a palavra, mas a menina chegou para mim e disse: Lohane, eu te vejo tão empoderada, como é que você consegue ser acadêmica, empreendedora? Aí começou, né, a falar essas coisas, eu quero muito aprender com você, me ensina que eu não sei nem para onde vai. E eu fiquei, meu Deus, e eu nunca quis perder oportunidades, né? Eu sempre gostei muito de me movimentar, eu disse, não, eu consigo ajudar vocês, porque é algo que eu gosto, é algo que eu domino, é algo que eu sei falar. Foi daí que surgiu a minha primeira mentoria, foi a mentoria Boys. Então, eu direcionei essas minhas duas colegas de classe, né, para o posicionamento digital. E eu comecei a pegar gosto, as coisas começaram a crescer, eu comecei a compartilhar, mas pessoas começaram a me pedir ajuda nesse quesito e eu fiquei, amor, vamos lançar um produto sobre isso, tem um monte de gente que eu preciso ajudar. Daí eu comecei a me empolgar e eu abri a segunda turma da mentoria. Daí veio mais gente para a turma da mentoria Boys e eu fiquei, caramba, é isso mesmo, e eu consegui auxiliar as pessoas. Até hoje uma menina me agradece, Lohane, foi através de você, foi através do seu auxílio que eu consegui fazer isso. E eu fiquei muito feliz, né? E depois veio o PL, que é o posicionamento lucrativo, que é o meu novo infoproduto. E as coisas estão tomando uma proporção muito maior. E foi esse ano, 2023, que eu decidi largar a mão do direito, trancar a faculdade. No 8º período, eu achei loucura, mas o meu coração tava me pedindo muito isso, eu não tava bem. Sei lá, eu tava me sentindo um pouco depressiva, eu tava muito triste. Às vezes eu ficava na faculdade e eu ficava voando, sabe? Na sala de aula, teve um tempo que eu parei assim, eu sentava na frente. Eu parei, comecei a olhar assim pra minha turma, eu fiquei, meu Deus, não é isso que eu quero, o que é que eu tô fazendo aqui? Eu me perguntava isso, o que é que eu tô fazendo aqui? E eu pensava em tudo voltado pra minha empresa, em tudo voltado aos meus projetos e não focava na graduação. Na verdade, desde a pandemia, que eu já tava meio balançada assim, né, com direito, sempre ouvindo muito podcasts voltado pro marketing, voltado pro empreendedorismo, e não me via estudando tanto o direito em si, né? Mas eu estudava porque eu ainda estava na graduação e eu precisava passar, né? Porque eu não estava pagando faculdade em vão. Mas desde aí que eu não estava com tanto gosto, sabe? Desde o finalzinho da pandemia, salvo engano. Daí eu estava lendo um livro que ele se chama Comece pelo Porquê. E nesse momento que eu estava me sentindo bastante saturada, que eu não estava mais entendendo o que eu estava fazendo ali na faculdade, eu ia, mas eu não estava lá, só o meu corpo que estava, sabe? Eu não estava feliz, eu estava muito desanimada, eu estava triste, eu não pegava o meu caderno para estudar mais sobre direito, eu estudava muito sobre outras coisas, sobre os meus projetos, estava muito empenhada e eu não queria mais saber da faculdade. Quando era semana de prova, meu Deus, era um saco. Enfim, eu não estava me sentindo bem, não estava me sentindo contente, eu estava muito ansiosa, eu estava muito triste e isso não estava me fazendo bem. Daí eu passei a orar muito, pedi muito direcionamento a Deus. Eu fiquei, meu Deus, que é isso? Tirei isso da minha cabeça, eu não posso trancar a faculdade agora. E todas essas coisas, mas eu disse, Deus, mas se realmente é isso, faz com que eu tome a decisão certa. Passei um tempão pra ver se realmente era isso que eu queria, né? De trancar, eu tinha mudado o nicho no Instagram, mas eu não tinha trancado ainda a faculdade de Direito. E eu tava lendo o livro, Comece pelo Porquê, e no livro teve uma parte, um dia eu tava bem triste, aí no primeiro capítulo, assim, enfim, um dos capítulos que eu já estava, a página todinha do capítulo novo que eu iniciei foi falando sobre algo de ter coragem. E eu fiquei, meu Deus, sobre coragem, sobre liderança. Aí tinha bem assim, grandes líderes ouvem a voz do seu coração, ouvem a sua intuição. Grandes líderes ouvem a sua intuição. Algo assim nesse sentido. E aquilo estava ardendo por muito tempo, muito tempo. Uma chama muito forte em mim, sabe? De que não era o direito que eu realmente queria, mas era o lado do empreendedorismo, era o lado do posicionamento, era o lado do digital que eu realmente queria. Eu fiquei, meu Deus, aí eu tava muito balançada, né? Mas depois que eu li isso aí, eu disse, não, decidi, é isso. Pedi muitas opiniões para as pessoas, muita mesmo. Minha mãe, principalmente meu namorado. Depois minha mãe, minha cunhada, salvo engano, minha irmã. E eles percebiam, né, como eu tava. Mas sempre me direcionaram a pensar e minha mãe sempre foi muito tranquila, né? Ela sempre apoiou todas as minhas decisões. E eu sou muito grata a ela por isso. Até hoje, né? Até hoje ela e meu pai ainda não entendem bem o sonho deles, né? Que eu me formasse, que eu virasse doutora. Até hoje minha mãe queria que eu fosse delegada.
Mas eu percebi que não é isso que eu realmente queria. Mas ela até hoje insiste. Teve até uma pérola que ela soltou, uma caixinha de perguntas que eu falei sobre coisa de sabão em pó, né? O marketing de sabão em pó. Ela fez: tu vai ficar falando sobre sabão em pó, é? Agora? Aí eu fiquei pra caralho. Mas era isso que tava ardendo assim no meu coração por um bom período de tempo e eu não queria me deixar levar pela opinião das pessoas, sabe? Eu queria ver o que eu, Lohane, pensava, o que eu, Lohane, achava a respeito, o que eu, Lohane, estava sentindo, o que eu, Lohane, queria seguir enquanto profissional. As pessoas poderiam dar as suas opiniões, mas eu não poderia ir na opinião delas, eu tinha que ir no meu, sabe? No que eu realmente queria, na minha intuição. Eu decidi trancar, fui pra faculdade, tranquei a faculdade e tô muito feliz. Muito bem, obrigada. Graças a Deus. E tenho focado muito nos meus projetos. Já lancei o PL, né? Posicionamento lucrativo. Agora já estou com mais alunos. As coisas começaram a tomar uma aprovação muito maior do que já tinha tomado no Guia Acadêmico de Sucesso. E eu realmente sei, eu sinto que eu estou no caminho certo. Ainda estou trilhando, sabe? Eu sei que eu ainda tenho muito a aprender, eu sei que eu ainda tenho muito a melhorar. Mas eu tenho uma convicção muito forte de que eu realmente estou no caminho certo, que realmente é isso. E quem me conhece, quem me acompanha, sabe o meu jeito, sabe que eu gosto de palestrar, sabe o quanto eu me identifico com essa área, o quanto eu gosto de ajudar, o quanto eu domino isso também, por mais nova que eu pareça ser, que eu seja, né? Eu sou muito desenrolada, assim, pra minha idade. Eu costumo dizer que eu sou um pouco avançada, assim, para as pessoas da minha idade, né? Porque o pessoal com 22 anos quer o quê? Quer namorar, quer sair, quer paquerar, quer viajar, quer tudo menos, tipo, focar pensamento a longo prazo, sabe? E eu tô muito focada nisso. E eu sou muito feliz também por ter me afastado de algumas pessoas e estar focando no que realmente quero, sabe? E eu queria que me abrisse há um tempo que eu queria falar sobre esse assunto aqui pra vocês, mas eu não tava me sentindo à vontade de falar, eu ainda tava muito... Não sei se é insegurança a palavra, mas eu não tava no momento de parar e falar pra todo mundo que eu tranquei a faculdade. As únicas pessoas que sabiam eram minha mãe, meu namorado, os meus sogros e a minha tia. Mas as demais pessoas, amigos, vocês também, eu não tava falando, então todo mundo que me pergunta, eu botava caixinha de perguntas. Até hoje eu boto caixinha de perguntas, pessoal. Trancou a faculdade? Ainda tá na faculdade? Por que parou de falar sobre a faculdade de Direito? Porque depois de um tempo eu parei, né, de falar absolutamente tudo voltado para o ramo jurídico. Arquivei algumas publicações voltadas ao ramo jurídico e tô focando de verdade agora no marketing, no empreendedorismo digital, em infoproduto, em posicionamento, que realmente é isso que eu tô querendo agora, sabe? Que eu sei que eu focando agora, eu vou construir algo a longo prazo, algo sólido. E eu quero que esse vídeo não seja apenas um desabafo, Lohane, tá, um novo ciclo, mas para que esse vídeo seja um encorajador para você também. Caso você esteja passando por um momento assim que te deixe indecisa, que te deixe confusa, que você fique perdido sem saber o que fazer, por onde ir, quais caminhos percorrer, qual é a decisão certa para se tomar? Afinal, todo mundo que estuda, né, faz ensino médio, tem que entrar na faculdade, tem que se formar, e depois tem que casar, e depois tem que ter filho. Tipo, é uma linha lógica que a gente acha que deve ser seguido, né? Mas a gente é novo, você tem um longo tempo para pensar, então não se afobe tanto no futuro, viva mais o presente. No entanto, se preocupe com o futuro, né, obviamente, porque o seu futuro ele vai depender das suas decisões de hoje, do agora, né? E sempre busque seguir a sua intuição, você enquanto líder, enquanto pessoa. Peça a opinião das pessoas, saiba quem é que você vai ouvir a opinião e aplique aquilo que for melhor para você. O que você realmente achar interessante para você, para sua vida, porque é você em você mesma, no final das contas, sabe? Ouça o conselho, a opinião das pessoas. No entanto, siga o que você quer e não o que as pessoas estão te direcionando para seguir. Para que isso não te paralise e para que você não viva uma pessoa frustrada. E uma coisa muito importante também, para que você não se limite a questões financeiras. Beleza, que tudo gira em torno do dinheiro, né? Praticamente tudo. A gente precisa de dinheiro para sobreviver, para sustentar, todas essas coisas. No entanto, não permita que o dinheiro, que o seu salário mínimo, que o seu salário fixo ali do mês, ele te impeça de seguir o seu sonho, de realmente ir a fundo, sabe, no seu negócio. Então aproveite enquanto é tempo. E se você se acha velho demais, ainda há tempo, você ainda tá vivo. Então você
pode aproveitar, né, o máximo que você quiser. E não deixe o sonho morrer. A última coisa do mundo, de verdade, que eu quero é ser uma pessoa frustrada no quesito profissional, sabe? Eu sei que eu posso muito mais, eu sei que eu posso alcançar milhares de pessoas, mas isso só seria possível se eu tivesse tomado uma decisão. E foi a decisão que eu tomei agora e é algo que eu estou correndo, né, atrás todos os dias. São as pequenas decisões diárias que vão me fazer chegar lá onde eu realmente quero alcançar, onde eu realmente quero chegar. E é isso, esse foi o meu vídeo. Espero que seja de inspiração aí pra você. Se você tiver que tomar uma decisão, pare, pense, reflita, olhe, peça opinião, mas a decisão final vai ser sua. Não se preocupe com o que as pessoas vão falar, o que as pessoas vão achar. Vocês estão errado, vocês estão certo, as pessoas vão falar do mesmo jeito. Então decida aquilo que é melhor pra você, aquilo que é melhor pro seu futuro. Espero que você tenha gostado. Esse foi o primeiro vídeo aqui no YouTube, o primeiro vídeo, digamos que polêmico. E eu estou ansiosa pra fazer mais, né? Porque eu sou muito faladeira, gosto muito de falar, e o YouTube que vai me proporcionar esse momento. Beijo e até breve.